Então, ó, sistema de compressão isentrópica de 2 estágios com 2 evaporadores, um compressor e uma válvula reguladora de pressão, utilizando o R134A. Então, ó, esse sistema frigorífico trabalha com refrigerante 134A, em que há 2 evaporadores com temperaturas de evaporação diferentes, tá? Um compressor, 2 válvulas de expansão e uma válvula reguladora de pressão, conforme a figura a seguir. Então, anote que eu vou começar embaixo. Tá? Então, aqui, ó, essa pressão é uma pressão de baixo. Tá? Tudo aqui, ó, nesse circuito. O ponto 5, 6 e o 1. Tá? Aqui tem uma vazão em ponto 1, tá, ok? Que passa pelo ponto 5, 6. E aqui, percebo que tem no evaporador 2, tá? O ponto 8 é a mesma pressão do 1, né, do 6, mas o 7 e o 4 é uma pressão intermediária. Então, o evaporador 2 está numa pressão intermediária e tem uma vazão em ponto 2 que passa aqui. E aqui, ó, do ponto 2 e o ponto 3 e o ponto 1 tem a vazão do ponto 4 também, né? Bom, ele passa aqui, ó, uma vazão em ponto 3 bom, mas o 2 e o 3 é uma pressão de alta, tá, no condensador, porque aqui, ó, passa pela válvula de expansão, então tem uma pressão intermediária. Então tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Tudo igual, tá? Só que aí uma parte aqui, ó, já é a vazão máxima em ponto 2, aqui é o ponto 3, ó. Então o ponto 3 desce aqui, e aí o ponto 2 vem para cá e o ponto 1 desce. Tá? Então o ponto 1, ponto 1, ponto 1. Aqui vem o ponto 2, aí ele junta de novo aqui, aqui volta o ponto 3, ponto 3, ponto 3, beleza? Tá? A condição 4, tá? Ela é aqui, como é aqui, como se fosse nessa flechinha, como é aqui também, tá bom? Mas, ó, a entalpia do ponto 3 é igual à entalpia do ponto 4, que vai ser igual à entalpia do ponto 5, beleza? Tá? Esse ponto 6, tá? É vapor saturado. Poderia ser vapor superaquecido, se quisesse colocar, poderia, mas não compensa muito, tá? Por que que não compensa? Então, ó, aqui é vapor saturado, beleza? Tá? E o ponto 7 também é o que, pessoal? Vapor saturado. Aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui no ponto 1, vamos deixar ele quando como tá, e o ponto 8 vamos deixar como tá. A gente não sabe ainda. O ponto 2 é vapor superaquecido. Passou pelo condensador, né? Perdeu calor por meio e tal. E aqui no 3, que é mais comum, é ser líquido saturado. Poderia ser líquido comprimido, tá? Mas quando passa pela válvula de expansão, o ponto 4 fica sendo líquido mais vapor. Aqui o ponto 5 também vai ser líquido mais vapor. Quando passa pelo evaporador 1, aqui vai ser vapor saturado. Quando o 4 vem para o 7 fica sendo vapor saturado. Tá bom? Então, ó, vapor saturado no ponto 6, vapor saturado no ponto 7. E aí passa por essa válvula reguladora de pressão, que também é uma válvula de expansão, tá? Que vai pegar dessa pressão intermediária, passar por um processo também isentálpico, por uma pressão mais baixa. Então, qual vai ser a condição agora do ponto 8? Percebam que quando era líquido, virava líquido mais vapor. Agora o ponto 7 é vapor saturado. O que ele vai ser o ponto 8? A mesma entalpia do ponto 7, só que numa pressão menor. Tá? É a mesma ideia, o mesmo raciocínio que tem do ponto 3 para o ponto 4 e 5, é a mesma ideia do ponto 7 para o ponto 8. E aí vai misturar essa condição aqui com essa condição 6, e a condição 1 vai ser uma condição intermediária entre a 8 e a 6. Bom?
Então a gente vai ver isso aí, né? Não vou contar aqui não, tá? Não vou dar spoiler aqui dos episódios aqui desse sistema de compressão, aqui desse sistema de múltiplo estágio, tá? Vou esperar vocês verem aí na figura que acho que eu coloquei no começo, senão me falha a memória, porque senão fica difícil mesmo de entender. Então, ó, passou aqui, né? Então, ó, o evaporador 2 tem uma capacidade frigorífica de 2,4 PR, 8,44 kW, e o evaporador 1 tem uma capacidade frigorífica de 3,6 PR, 12,66 kW. A pressão no condensador é de 10 bar e o fluido refrigerante deixa o condensador como líquido saturado. O fluido refrigerante deixa os evaporadores na condição de vapor saturado, pontos 6 e 7. A válvula reguladora de pressão serve para reduzir a pressão que atua no evaporador 2 para a pressão de entrada no compressor. Para encontrar a condição do ponto 1, é necessário aplicar um balanço de energia entre os ponto 8, vapor superaquecido, ponto 6, vapor saturado, e 1, vapor superaquecido, que estão à mesma pressão do evaporador 1, sendo que a temperatura de evaporação dele é 18 graus Celsius negativo e a pressão que atua no evaporador 2 é de 3,2 bar. Então, ó, já falou aqui que é vapor superaquecido. Ó. Quando aqui é saturado e tem um processo isentálpico, isso aqui vira vapor superaquecido. E esse aqui vapor saturado. Então, o ponto 1 vai ser um vapor superaquecido entre o ponto 8 e o ponto 6. Olha só. Nós vamos calcular. Letra A, as entalpias dos pontos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. B, a vazão máxima no evaporador 2, M.2 em kg por segundo. C, a vazão máxima no evaporador 1, M.1 em kg por segundo. D, a vazão máxima no circuito de alta temperatura, M.3 em kg por segundo. E, a entalpia no ponto 1 em kJ por quilo. F, a entalpia no ponto 2 em kJ por quilo. G, a temperatura no ponto 2 em graus Celsius. H, a temperatura no ponto 6 em graus Celsius. I, a temperatura do ponto 1 em graus Celsius. J, a temperatura do ponto 8 em graus Celsius. K, potência do compressor em kW. L, coeficiente de desempenho. M, faça o gráfico da temperatura em função da entropia. E letra M, faça o gráfico da entalpia em função... Eu acho que eu estava meio pressionado. Bom, tá aí, ó. Eu coloquei o gráfico aqui, ó, para vocês poderem entender mesmo, tá? Eu já coloquei todas as temperaturas, que isso aqui, na verdade, é o resultado do penúltimo item, tá? Então, ó, ponto 6 é o evaporador 1, ponto 4, 7 é o evaporador 2, tá? O ponto 2, entre o ponto 2 e 3 é o condensador, tá? E aqui passa pela válvula de expansão e aqui passa pela outra, tá? Lembra? Então, ó, lembra que no ponto 4 lá divide, ó, uma parte vai para o evaporador 2, M.2, e outra parte vai para o evaporador 1, M.1. Depois, o M.3 é o M.2 mais M.1. Não tem muito o que dizer, isso aqui é tranquilo. Agora, percebam que quando é líquido saturado e ocorre um processo isentálpico, vira líquido mais vapor. Ele tem mais energia, tá? Porque baixou a pressão. Então, baixou a pressão, né? Ele vai ter mais energia vindo para a direita, ok? O ponto 7 e 8, ó, aqui é vapor saturado. Numa pressão mais baixa, ele vai virar vapor superaquecido. Depois, ó, o ponto 8 com 1 entra, 6 com 1 também entra, né, vindo do de baixo, e esse aqui vindo do intermediário, M.2, de 8 para 1 é 1.2, e de 6 para 1 é 1.1. E aí vai do 1 para o 2, que é o compressor do M.3, tá? Então, esse aqui é o gráfico desse processo aí com 2 evaporadores e um compressor. Bom, tá? Aqui é né? Então, eu quis fazer pelo menos esses exercícios para vocês poderem ter uma noção disso tudo. Vamos lá. Letra A. Determina as entalpias do ponto 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Muitas vezes eu tentei tomar o cuidado, né?
tomei o cuidado de não pedir todas as entalpias, né? Não pedir do ponto 1 agora, nem do ponto 2, porque não é depois que a gente vai calcular. Tá? Vamos começar pelo ponto 3, líquido saturado a 10 bar, H3 105,29 kJ por quilo. Bom, ó, ponto 3 aqui, ó, 10 bar aqui. Como os processos são isentalpos nas válvulas de expansão, teremos H5 igual a H4, que é igual a H3, que é igual a 105,29 kJ por quilo. O ponto 7 está uma pressão de 3,2 bar na condição de vapor saturado. Então, H7 vale, ó, esse ponto aqui, ó, na saída do evaporador, tá? 248,66 kJ por quilo. Processo na válvula regulador de pressão é isentálpico. Então, H8 é igual a H7, que é igual a 248,66 kJ por quilo. O ponto 6, que ó, saída do evaporador 1 está menos 8 graus Celsius. Então, H6 esse aqui é a entalpia de vapor saturado e 236,53 kJ por quilo. Tá? Letra B. Determine a evasão máxima no evaporador 2, 1.2 em quilos por segundo. Nós temos aí as capacidades frigoríficas dos dois evaporadores. Tá? Então, 8,44 é igual a 1.2, vezes a diferença de entalpia, o 1.2 vai dar 0,05887 quilos por segundo. Letra C. Determina a evasão máxima no evaporador 1, em 1.1. Tá? Nós temos a taxa de transferência de calor, tá? As entalpias, ok? M.1 vai dar 0,09646 kg por segundo. O M.3 vai ser só somar, né? Então, essa aí é a evasão máxima. Ó. Letra D. Determina a evasão máxima no circuito de alta temperatura, M.3. É a soma das duas, tá? A 0,15533 kg por segundo. Ok? Letra E. Determina a entalpia no ponto 1 em kJ por quilo. Tá? Entalpia no ponto 1, a gente vai aplicar o balanço de energia no encontro daquele circuito lá. Tá? Aqui, tá? É como se aqui fosse um trocador de calor, quando tivesse um trocador de calor de contato direto, né? Porque mistura esse fluxo com esse aqui e vai dar esse fluxo aqui, tá? Eles só precisam estar na mesma pressão, ok? Mas geralmente é o que acontece, tá? Então tá aí, ó. O M.3 vezes o H1 é a saída, tá? Que é igual a M.1 vezes o H6, que vem lá de baixo, do evaporador 1, mais o M.2 vezes H8, que vem do evaporador 2. Substituindo os valores, o H1 vai dar 241,13 kJ por quilo. Tá? Letra F. Determina a entalpia no ponto 2 em kJ por quilo. Tá? Então, ó, o ponto 1 está na condição de vapor superaquecido e na pressão de 1,4483 bar. Vamos fazer uma interpolação, ó, agora que vem a questão. A gente vai ter que interpolar para 1,4 bar, depois para 1,8 bar e depois interpolar na pressão, né, de 1,4483 bar. Tá? Além da entropia, vamos calcular o valor da temperatura. Então, ó, tabela de vapor superaquecido para a pressão de 1,4 bar. Ok? Porque a gente não tem essa tabela aqui de 1,4483. Então, eu chamei ó, de 1,4 bar, chamei de T1A e S1A. Tá? Interpolando, T1A dá menos 2,71 graus Celsius e o S1A dá 0,9518 kJ por quilo Kelvin. Depois, ó, a gente vai pegar a tabela de vapor superaquecido para a pressão de 1,8 bar. Eu chamei de T1B e S1B. Tá? O T1B dá menos 11,08 graus Celsius e o S1B, esqueci de mudar, tá? 0,9327. E aí, ó, para a pressão de 1,4 bar, a temperatura T1A e a entropia S1A. Para a pressão de 1,8 bar, tá? A temperatura T1B e a entropia S1B.
E aí a gente interpola na pressão de 1,4483 bar, acha o T1 e o S1. O T1 dá menos 12,51 graus Celsius e a entropia no ponto 1 dá 0,9495 kJ por kilo Kelvin. Beleza? Então, ó, como o processo no compressor é isentrópico, então S2 é igual a S1, que é igual a 0,9495. E na pressão de 10 bar, na condição de vapor superaquecido, nós vamos olhar aqui, ó, a entropia, aí vamos ter o H2 respectivo e a temperatura T2. A entalpia no ponto 2 dá 282,39 kJ por quilo, tá? E aí, ó, letra G, determina a temperatura no ponto 2. A gente pega aqueles mesmos cálculos lá, a temperatura no ponto 2 dá 51,97 graus Celsius. Beleza? E aí, na letra H, determina a temperatura do ponto 6 em graus Celsius. Tá? O ponto 6 está com vapor saturado, a menos 8 graus Celsius, o valor é tabelado. Tá? Então, vale menos 8 graus Celsius. Letra I, determina a temperatura no ponto 1. Foi calculado no IPF e vale menos 12,51 graus Celsius. E J, né, determina a temperatura do ponto 8 em graus Celsius. Tá? Temperatura do ponto 8, entalpia do ponto 8 vale 248,66, tá? Na pressão de 1,4483 bar. E nós vamos ter que fazer a mesma coisa, interpolar a pressão de 1,4 bar, depois 1,8 e depois na de 1,4483. Tá? Então, ó, temos a entalpia na pressão de 1,4 bar, vapor superaquecido. Vamos achar o T8A e o S8A. Tá? Isso aqui não precisa necessariamente, mas eu já calculei aqui. E aí a gente acha o T8A de menos 3,78 graus Celsius e o S8A de 0,9802. E aí depois nós vamos fazer a pressão de 1,8 bar, chamando T8B e S8B, interpolando T8B dá menos 2,35 graus Celsius e a entropia S8B dá 0,9608. E aí nós vamos interpolar na pressão de 1,4483 bar, temos os valores da temperatura e entropia para 1,4 bar e para 1,8 bar. E a temperatura 8 vai dar menos 3,61 graus Celsius, e a entropia no ponto 8 dá 0,9779 kJ por kilo Kelvin. Tá? Letra K, determine a potência do compressor, que é a vazão máxima do ponto 3 vezes H2 menos H1, que dá 6,41 kW. Tá? Determine o coeficiente de desempenho, é a soma da taxa de transferência de calor no evaporador 1 mais do evaporador 2. Tá? Somando os valores, o resultado vai dar 3,292. Beleza? Letra M. Faça o gráfico da temperatura em função da entropia. Foi aquele que eu mostrei para vocês no começo. Tá? Eu deixei as temperaturas. Né? A temperatura 8 tem que ser maior que a temperatura T1, que tem que ser maior que a temperatura T6. Bom? E letra N, o gráfico da entalpia em função, não é da entalpia, né? Entalpia. Ok? Então, ó, aqui eu vou começar aqui por cima, né? O condensador, aqui é vapor superaquecido. 3 para 4, 4 para cima, as duas válvulas de expansão, só que uma que vai para o evaporador 2.7, tá? Passa pela válvula reguladora de pressão, 4 para 5 passa pela válvula de expansão, aqui passa pelo evaporador 1, e aí ó, a vazão máxima no ponto 1 vai aqui no ponto 1, tá? E o M.2 vem aqui e vem de 8 para 1, junto M.2 com M.1, vem aqui para o compressor que vai lá para a pressão de 10 bar, tá bom? Então tá aí o exercício.